Olá, pessoal. Iniciando então essa aula assíncrona relacionada a ácidos, tricúris e enteróbios. Nessa parte 2 nós vamos comentar sobre o segundo parasito, que seria Trichuris trichiura, agente etiológico da tricurose. Esse parasito, acredito que seja menos conhecido de vocês. Contudo, ele é extremamente frequente, infectando seres humanos, existindo mais de 600 milhões de pessoas infectadas em diferentes partes do mundo. E possui distribuição cosmopolita, mas predominantemente nas áreas tropicais e subtropicais do globo. A prevalência as maiores prevalências ocorrem em crianças, bem como as maiores cargas parasitárias e formas graves, em crianças menores de 15 anos. Ocorre nessas regiões tropicais, como eu comentei, além do fator temperatura, tem também o fator que é nessas áreas que encontram-se as regiões pobres, sem saneamento básico, o que favorece a transmissão do parasito. Estima-se que ocorra mais de 10 mil mortes por ano devido à tricurose, e essa doença também tem um grande efeito no desenvolvimento físico e mental, principalmente das crianças. A associação do tricuris com o ser humano é muito antiga também, já existem relatos em múmias, em sítios arqueológicos, o encontro em prólitos muito antigos, mas, diferentemente do Ascaris e da própria tênia, o tricuris geralmente ele não sai nas fezes. Então, o registro na literatura desse parasita, eu diria que é um pouco mais tardio. Em 1623, um pesquisador chamado, um médico português chamado Alexei de Abreu, foi quem ele relata um tratado sobre doenças, diferentes doenças, ele relata caso de prolapso retal. E ele associa esse prolapso retal à infecção por euminto. Morgani, em 1740, encontrou o parasito no colo, no intestino grosso do paciente, fazendo esse registro. Mas a descrição taxonômica mesmo coube a Hoddery, em 1761. Ele obtém esse parasito e descreve ele como trichuris. A etimologia desse gênero faz menção à cauda em forma de fio. Ele via aquele parasito em forma de chicote, a gente vai ver nos próximos slides, e ele achava que a parte mais fina era a cauda, e deu o nome de trichuris. Contudo, Schrank, em 1788, ele considerou aquilo um equívoco, porque fazendo uma análise microscópica desse parasito, ele percebeu que a parte mais afilada, na verdade, era a parte anterior, seria a cabeça. Então, ele tenta corrigir esse equívoco e dá o nome de tricocéfalos, cabeça em forma de fio. Contudo, do ponto de vista taxonômico, infelizmente, não tem como fazer essa correção. Se o bicho ele foi descrito de cabeça para baixo, infelizmente, de acordo com as regras taxonômicas, isso não pode mudar. O que vale é o primeiro nome. Então, apesar da etimologia estar errada, o nome que prevalece hoje é trichuris. Isso foi para uma comissão relacionada à discussão dessas regras taxonômicas e bateu-se o martelo que o nome correto para esse parasito é trichuris. O ciclo biológico também foi realizado de uma maneira de infecção experimental. Os ovos foram cultivados em laboratório, viu que aquilo ali dava origem a uma larva, e esse pesquisador, Salvatore Galantrúcio, se infectou experimentalmente e, depois de algum tempo, começou a eliminar ovos semelhantes, com a morfologia geral semelhante ao que ele tinha ingerido. Então, ele demonstrou então que não é necessário um hospedeiro intermediário e que a infecção ocorre de uma transmissão direta homem a homem. Aqui a classificação taxonômica e uma árvore filogenética.
Ele pertence ao filo Nematóda, da classe Enopleia. Essa é uma diferença importante em relação aos outros parasitas, aos outros nematóides, que já foram estudados, né, o Ascaris e outros que serão estudados depois. Né, a ordem Tricurida, a família Tricuridae e ao gênero Trichuris. Existem, né, 19 espécies descritas de trichuris em mamíferos, e geralmente eles são hospedeiros específicos. Então, o que é isso? Os trichuris do ser humano, o Trichuris trichiura, teoricamente, né, não infecta outros mamíferos. Tá? E existem os trichuris de animais domésticos, né, o Trichuris vulpes, encontrado em cão, muito frequente, né, trichuris de gatos, de porcos, de ovinos, e de roedores, né, Trichuris muris. O fato dessa espécie infectar só seres humanos, isso dificulta, né, o estudo, né, estudo da biologia básica, da imunologia. Então a gente lança a mão dos trichuris de animais domésticos, principalmente de roedores, para fazer estudos experimentais, tentar conhecer melhor esse parasito. E o que a gente obtém nesses animais, a gente tenta inferir, que seria a mesma coisa que ocorre em seres humanos. Né? Mas a gente não tem um modelo adequado para infecção, né, de Trichuris trichiura. Como eu já comentei, né, a questão de reservatório é muito discutida. Né? Existem registros de primatas não humanos, né, infectados por Trichuris trichiura, mas isso é de uma importância menor. E existem registros de Trichuris vulpes, né, o Trichuris do cão, alguns registros em seres humanos. Mas eu diria que isso é de menor importância, não tem uma importância epidemiológica conhecida. O verme é conhecido como verme chicote, eu já comentei para vocês, que a parte mais fina, né, que seria a lâmina do chicote, né, é a parte anterior do parasito, tá? Então, nós temos aqui uma extremidade anterior, né, com uma boca. Tudo isso aqui é esôfago, a gente vai ver daqui a pouco. E esse esôfago ocupa cerca de 2/3 do comprimento do parasito, e essa parte mais alargada, que seria o cabo do chicote, né, é nessa parte que encontram-se, né, as estruturas reprodutivas. Tá? Uma coisa importante é que no esôfago existe, né, um conjunto de glândulas chamadas de esticócitos, né? Por isso o esôfago é também chamado de esticossoma. E essas glândulas, elas secretam diferentes tipos de substâncias que são importantes na manutenção do ciclo do parasita. A gente vai entender isso daqui a pouco. Esses parasitas são dioides, têm o dimorfismo sexual, a fêmea geralmente é maior que o macho. E aqui, mais uma vez, né, o macho é caracterizado por apresentar, né, extremidade posterior curvada ventralmente, né, apresenta um espículo quitinoso. O Ascaris também apresenta espículo. Né, os hematóides machos geralmente apresentam espículos, que são estruturas quitinosas que são utilizadas na hora da cópula. Né, os parasitas, né, os machos, usam esse espículo para abrir a vulva da fêmea e realizar a transferência de material genético. Esses parasitas são pequenos, medem de 3 a 5 centímetros. Né? Aqui mais algumas imagens, né, da parte do esôfago totalmente aqui, nesse caso aqui esticado, né, para vocês verem como que eles se apresentam. O macho com a parte posterior curvada, apresentando um único espículo. E aqui para a gente ter uma ideia de tamanho, né, são parasitas pequenos, né, do tamanho de um palito de fósforo, né? Nesse caso aqui nós temos a fêmea, né, uma fêmea, outra fêmea, e aqui um macho com a extremidade posterior curvada, né? Um macho e uma fêmea. Esses parasitas produzem ovos, e esse ovo tem uma característica muito peculiar, né? Ele apresenta rolhas polares, né? São uma estrutura de material lipídico nas extremidades. Né? Então, a gente fala que o formato desse ovo lembra o formato de um barril. A gente fala que o ovo de Enteróbios lembra um ovo de um barril. Mas o mais importante são essas rolhas polares, tá bom? Ele apresenta 3 camadas, né? A casca desse ovo apresenta 3 camadas, isso confere uma grande resistência também. E
temos o ovo de Trichuris vulpes, que às vezes a gente precisa fazer o diagnóstico diferencial, porque às vezes pode ser um caso de infecção, né, com parasito de cão. Mas a análise morfométrica, né, tirar a medida, a gente consegue separar facilmente. O ovo de Trichuris vulpes é muito maior do que o ovo, né, de Trichuris trichiura. Esse ovo, ele é eliminado imaturo, né, no estágio, né, de mórula, formação do embrião, intensa divisões celulares, que vai dar origem, então, a uma larva, a gente chama de larva L1. E no caso do Trichuris, essa já é a larva infectante. Não precisa ocorrer mudas, tá bom? Então, no Ascaris, nós temos que a forma infectante é o ovo contendo a larva L3, e no Trichuris, não. Já é a larva contendo, né, a larva L1, tá? O Trichuris também libera uma grande quantidade de ovos, né, cerca de 2.000 ovos por fêmea. O ciclo é monoxênico, transmissão direta, geralmente específicos em relação ao seu hospedeiro, e é um ciclo que eu diria bem simples. O ser humano libera ovos nas fezes, esse ovo vai embrionar, vai formar larva, a larva L1. Isso ocorre, né, cerca de 1 a 2 semanas, e esse ovo contendo a larva L1 ele pode ficar muito tempo no ambiente e até ele ser ingerido, né, com alimento ou água, ou a própria mão suja, né, contendo esse ovo, tá bom? Esse ovo vai chegar no estômago, vai passar, né, pelo estômago, né, a acidez estomacal vai começar a digerir a casca desse ovo, mas a eclosão ocorre no intestino delgado. Assim que sai do intestino delgado, essa larva ela vai migrando, né, até chegar ao intestino grosso, onde vai acontecer, né, o amadurecimento, a formação de macho e fêmea. Alguns eventos importantes dessa fase extra fora do hospedeiro, né, é o embrionamento, depende de temperatura, depende de oxigenação, pode levar 21 dias, né, no caso, a condição externa a 25 graus, no calor é mais rápido e o ovo fica viável por mês. Nesse ponto, né, a gente, fazendo uma análise comparativa com o Ascaris, a gente vê que no Trichuris nós não temos fase pulmonar, tá bom? A larva que sai aqui do intestino, ela não faz uma rota migratória, né? Ela vai migrando, né, pelo trânsito intestinal mesmo, sofre algumas mudas nesse processo, até chegar no intestino grosso, onde ela vai penetrar a mucosa, tá? A larva que penetra essa mucosa, ela começa a crescer. E aqui nós temos um aspecto muito interessante na trichurose, que a larva e o parasito jovem, ela vai produzindo um túnel, né? Um túnel nessa mucosa do intestino grosso, tá? Principalmente na porção final. E aí, de modo que quando o parasito está adulto, a parte anterior, né, o esticossoma, fica praticamente dentro desse túnel, e a parte posterior, que contém os órgãos genitais, fica fora, fica na luz intestinal. É assim que esse parasito consegue acasalar, né, a parte masculina encontra com a parte feminina e ocorre a troca de material genético. Então, essa é uma peça, um material fixado, e aqui nós temos cada estrutura dessa aqui, é a parte posterior de um parasito, né? A parte anterior está dentro desses túneis. Aqui a gente vê como que são esses túneis aí numa imagem de microscopia eletrônica, e aqui um corte histológico. Então a parte anterior ela é intracelular ou intratecidual, vamos dizer assim, e a parte posterior fica livre na luz intestinal. Bom, a doença, né, a trichurose, ela vai depender também de carga parasitária, da idade, do status nutricional desse paciente. Se a carga parasitária é pequena, os casos são assintomáticos. Nos casos sintomáticos, a carga parasitária é maior. No caso sintomático, a gente pode ter, né, dor de cabeça, diarreia, náusea e vômito. E aqui um ponto muito importante, que é essa diarreia crônica, um quadro de desinteria pode surgir. Por quê? Né? O parasita está lesando aqui a mucosa intestinal.
Então, a gente pode ter uma mucosa totalmente hemorrágica, né? Isso tudo vai levar a essa diarreia, né? Pode levar, né, a anemia, desnutrição grave. Lembrando que o intestino grosso é onde ocorre, né, a reabsorção de água, né? Isso pode favorecer, então, né, essa diarreia, mas mais do que isso, essa desnutrição, né? Essa desidratação, inclusive. No caso de uma carga parasitária elevada, todo o intestino grosso pode estar recoberto aí por tricúris. Essa síndrome desentérica, né, esse dano tecidual, essa dificuldade na absorção de água, inclusive, né, pode levar a um atraso no desenvolvimento físico e mental, mas a boa notícia é que melhora após o tratamento. Aqui nós temos duas crianças, né, essa criança ela apresentava uma elevada carga parasitária por tricúris, né, apresentava já um déficit físico e mental, mas um ano após o tratamento, a gente vê que a criança, né, ela recuperou, né, o que foi perdido, né, compensou, vamos dizer assim. Ela até passa, né, a criança controle em estatura. Então, esse é fato, gente. Após o tratamento, né, o ganho de peso, né, o ganho, né, a melhora, né, no status cognitivo, tudo isso ocorre de uma maneira extremamente rápida, né? Isso é muito importante. Então, isso é muito importante para a gente direcionar, né, o diagnóstico e o tratamento, fazer isso o quanto antes, né, devido ao grande impacto, à grande morbidade que essa doença apresenta. Nas formas graves ainda, pode acontecer uma forma extremamente, né, complicada, que é o prolapso retal. Né? Devido ao processo inflamatório, ao edema da mucosa, ulceração e sangramento, né, o reto, né, ele prolapsa, né? Em alguns casos é possível ver até o parasito, né, ali na mucosa retal. É uma forma, né, estranha de se ver, né, desconfortável, mas a boa notícia é que isso regride com o tratamento, né, não gera sequelas. E de onde vem isso, né? Isso vem do esforço ao defecar, mais as alterações nas terminações nervosas, né? A alteração no sistema nervoso aqui intestinal, leva a esse quadro prolapso. Não é um quadro extremamente raro, né? Vai depender de vários fatores, mas pode acontecer e é reversível após, né, o tratamento. O parasito, né, ele estimula o sistema imunológico, né, a suscetibilidade e resistência vai depender do tipo de resposta induzida. Num perfil de resistência, nós vamos ter, né, uma resposta mais do tipo TH2, com secreção de muco, aumento de células caliciformes, né, enquanto um perfil de suscetibilidade, essa resposta não ocorre. Tá? Então, em um momento, um paciente ele pode ter, né, essa fase inicial, isso é o que a gente sabe do modelo murino, e com o tempo, né, esse parasito ele é eliminado. O diagnóstico clínico ele é inespecífico, né, muitos casos são assintomáticos, e a gente tem que lançar a mão do diagnóstico laboratorial, a presença de ovos nas fezes, pelo mesmo método de sedimentação espontânea, é fácil, né, se a carga parasitária não for muito baixa, né, o ser humano vai eliminar uma boa quantidade de ovos nas fezes. Às vezes acontece um achado inusitado que na colonoscopia, né, o clínico lá ele verifica, né, a presença da infecção por tricúris. Não é que ele vai ter uma suspeita de tricúris e vai pedir, né, a colonoscopia. Mas ele faz a colonoscopia, pede a colonoscopia para outras coisas, um câncer, alguma coisa assim, e aí, né, seria um achado inusitado, e aí ele vai tratar, obviamente. O exame de fezes dá para fazer cato-cato também, dá para estimar a carga parasitária, por esse método quantitativo, tá bom? Dá para fazer sorologia, imunocromatografia, diagnóstico molecular, PCR, pesquisa de corpo antígeno, mas na prática de sistemas públicos de saúde, né, isso não é realizado, é algo estritamente acadêmico. O tratamento da tricuríase ele é mais complicado, devido à localização do parasito. Um parasito mais de região posterior do intestino grosso,
a quantidade de droga ativa que chega ali é muito pequena. Então, tem que ser um tratamento mais prolongado. Enquanto na ascaridose o tratamento é dose única, na tricurose, né, geralmente são vários dias de tratamento, repete o tratamento, e a eficácia desse tratamento não é tão boa. Devido a isso, né? Chega pouca droga metabolicamente ativa. Então, é necessário, precisa melhorar muito o tratamento da infecção. Quando a gente vê aqui a carga parasitária de um grupo de pacientes tratados com relação ao controle, a gente vê que sim, a eficácia é muito baixa. Então, é necessário novas estratégias.